Boa tarde, meus irmãos. Paz, que Deus esteja com todos vocês. Eu queria agradecer a vida do irmão Adilson, pastor Adilson, e de sua esposa, a missionária Raquel, o trabalho maravilhoso que esses homens de Deus estão fazendo, essa mulher de Deus, esse homem de Deus está fazendo. Agradecer por Deus ter permitido que eles passassem aqui nessa cidade, né? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Mas quero contar para os irmãos um sonho que eu tive, tem a ver com a nossa nação, meus irmãos. Eu tive um sonho na época de 2018, 2017, 2018, que eu estava numa casa quando eu era criança e foi uma época, irmãos, que eu orava muito, que eu buscava muito o Senhor. E continuo buscando, e eu me lembro que eu orava, jejuava, cheguei até uma vez a jejuar três dias para buscar a Deus. Orava, buscava a Deus. E Deus, nesse determinado tempo, Ele me deu esses sonhos. E eu vou compartilhar com os irmãos esse sonho. Então eu estava nessa casa, irmãos. E esta casa eu enxerguei. A minha esposa estava grávida de um mês. E Deus, Ele veio me mostrar nesse sonho que a minha esposa ela iria ter uma menina. E Deus mandou confirmar para ela depois que era uma menina. Mas o sonho ele diz respeito a outra coisa, irmãos. Então, nesse determinado tempo eu saí, isso no sonho. Nesse determinado tempo eu saí dessa sala, eu fui para outra sala, e nessa sala estava essa menina, dessa altura mais ou menos, e ela estava com o cabelo na metade mais ou menos assim. E essa menina ela representava a minha filha, da minha esposa que estava grávida, como eu falei para os irmãos. E mais um menino pequeno. Irmãos, eu saí desse lugar, e quando eu voltei novamente, aconteceu naquela região ali um terremoto, um furacão, e abalou tudo. Isso aqui na minha cidade onde eu moro, Uruguaiana. E quando eu voltei para a sala, a menina não estava mais e o menino não estava mais. Eles tinham sido arrebatados. E a minha mãe que estava ali, o meu pai que estava ali, eu cheguei perante eles e disse, e eu chorava, irmãos, no sonho eu chorava muito. E eu chorava e dizia, Senhor, eu dizia para eles, eu dizia para vocês, esse dia ia chegar, e vocês não acreditaram em mim. O dia do fim vai chegar, e vocês não acreditaram em mim. E eu falava para eles e chorava, irmãos, com lágrimas nos olhos. E eu olhava para o horizonte assim, as casas tudo destruídas, pegando fogo. Havia acontecido o arrebatamento, irmãos. Em determinado momento eu já não estava mais aqui na minha cidade, eu estava lá em Brasília, tá? Eu estava em Brasília, e em Brasília quando eu cheguei, irmãos, eu comentei com o irmão Adilson, com a irmã Raquel, com a minha mãe que estava ali, e eu disse, irmãos, eu estava em Brasília, eu não sei qual é o furdunço, o que estava acontecendo em Brasília, que eu via papéis voando dos edifícios, e era Brasília mesmo, porque eu via aquele símbolo de Brasília, não me lembro o nome. Então, eu enxergava lá e eu via, irmãos, aquele monte de homens engravatados, cabelo bonito, né, penteado, e todos eles disparando, irmãos, todos eles fugiam, eles estavam em disparada, fugindo. E eles fugiam de alguma coisa, eu não sei o que é. E eu olhava aqui, e Brasília estava um caos, irmãos. Isso era lá onde tem aquele enxame de demônios, onde tem aquele enxame onde tem aquele covil. Era lá, irmãos. Então eu enxergava isto num sonho e passava aqueles homens fugindo. Num determinado momento, eu vi aqueles homens fugindo. Quem que passa na minha frente? Um homem que vocês conhecem muito bem, o nome dele é Marcos Feliciano. Esse homem estava no meu sonho. Inclusive, seu Marcos Feliciano, se esse vídeo chegar ao senhor, o senhor não me conhece, o senhor já veio aqui na minha cidade, o senhor já veio aqui pregar na minha cidade, tá, seu Marcos Feliciano? Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Deus, Ele chamou o senhor para pregar. Deus chamou o senhor para salvar as almas. E, inclusive eu falei isso para o senhor no sonho. E o senhor não queria falar comigo no sonho. O senhor estava com um terno preto, ou azul escuro, com um anel grande no dedo,
me lembro muito bem, com aquele seu cabelo lambido para trás, penteado, no sonho, e o Senhor fugindo também. O Senhor estava fugindo no sonho também. Então, o Senhor, eu lhe dizia, pastor, o Senhor, o Deus, ele te chamou para pregar, tem almas indo para o inferno porque o Senhor fechou a boca. O Senhor preferiu Mamon, o Senhor preferiu os reis dessa terra, o Deus dessa terra. No início do seu ministério, o Senhor era uma bênção, mas hoje o Senhor é corrompido. Então eu tenho uma coisa para dizer, irmãos, é época de... Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu estava conversando com o irmão Adilson. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É Copa, é eleição, é toda essa parafernália ao mesmo tempo. E eu tenho uma coisa para dizer, meus irmãos. Ainda que alguns têm por tardia, o nosso Deus, ele tem o dia certo para as coisas acontecerem. Ainda que alguém diga que Deus se atrasou, ou diga que Deus se adiantou, não. Deus, ele tem o tempo certo. A Bíblia diz que naquele dia nem hora nem os anjos do céu sabem, ninguém sabe. E, continuando o sonho, irmãos, e eu me acordei desse sonho, e eu vi, irmãos, eu estava indo em direção à minha casa, eu moro ali para baixo, eu estava indo em direção à minha casa, e eu via em cada porta de cada cidadão, um homem vestido de branco, referente a um médico, e um soldado do exército do lado desse médico, tirando as pessoas de dentro de casa. Sei lá, uma quarentena, não sei. O fato é que após esse sonho, uma outra noite eu estava orando, fui dormir, me deitei, e o Senhor, ele falou comigo mais uma vez, me deu um outro sonho. E esse sonho, irmão, ele tem a ver com as coisas do fim. Eu estava aqui na minha cidade, tem um avião que ele pousa daquele lado lá, ele desce, ele sobe, mas toda vez que ele desce, ele sobe, o aeroporto é longe daqui, mas toda vez que ele sobe, desce para fazer o contorno lá, ele faz a volta lá e ele cruza lá por cima, lá, em sempre um determinado horário. E nesse sonho, irmãos, esse avião ele vinha vindo, e eu olhei para o céu e estava o avião indo, e o avião ele começou a pegar fogo. E eu corri para ver, e o avião ele foi caindo e caiu no chão. E ali atrás, ali da onde eu moro, ali é tudo campo. Eu fui lá olhar no chão, tinha, irmãos do céu, tinha corpos de pessoas, tinha braço, tinha perna. Eu vi, irmãos, aquela plantação, eu só vi 3 tipos de legumes. Eu vi mandioca, que é o aipim, que alguns não conhecem, é o mesmo aipim, a mandioca. A plantação de cenoura e plantação de batata. E ela estava toda destruída, inclusive com aquelas pessoas que haviam sido ceifadas ali naquele acidente de avião. Então, irmãos, quando eu cheguei para perto, o avião, quando eu olhei, ele estava pegando fogo, mas no avião não tinha mais o bico do avião, não tinha a cauda do avião, não tinha as asas do avião, só tinha o meio do avião, e aonde o lado da porta do avião é para o outro lado, e este avião ele estava danificado, e dentro desse avião eu vi muitas pessoas, irmãos, eu vi muitas pessoas com a mesma camiseta que algumas pessoas usam, essa verde e amarela do nosso presidente, que fazem campanha para ele. Essa mesma camiseta eu vi, de pano, de algodão, é essa camiseta, verde com as mangas amarelas, se eu não me engano. Então, irmãos, e no meio desse povo tinha um homem de terno preto. Esse homem estalava os dedos assim como se estava gostando da situação. Ele não fazia nada, porque ele não estava preocupado, mas as pessoas que estavam dentro desse avião, eles estavam desesperados para sair do avião. E eu corri juntamente com muitas pessoas, porque no meu sonho foi um acontecimento notório. Os vizinhos, todo mundo viu e todo mundo correu para ajudar. A plantação tinha sido destruída. E quando a gente correu, eu vi uma voz no sonho, Deus me disse, corre que vai explodir. E eu saí gritando, irmãos, pessoal, corram, vai explodir. E eu dei as costas e corri, irmãos, e explodiu. E as pessoas morreram ali. Ali era uma nação morrendo. Acredito nisso. Irmãos, mas referente ao sonho que eu tive que eu vou dar mais ênfase nesta mensagem,
é o sonho de Brasília. Esse sonho de Brasília, irmãos, isso tudo eu tenho certeza, isso tudo está prestes a acontecer. Não se engane, não se iludam com as promessas de homens que não sabem nem se vão cumprir. Não se iludam com isso, meus irmãos. Vocês têm que buscar é Deus, vocês têm que buscar é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que pode nos salvar, é Ele que pode... A Bíblia diz, não temei ao homem que mata o corpo, mas não mata a alma, mas temei a Deus que matando o corpo, Ele mata o corpo e mata a alma. Joga no inferno. E joga no inferno. Irmãos, como eu falei, eu não sei se esse cidadão chamado Marcos Feliciano ele vai me ouvir, mas se ele me ouvir, te arrepende, meu irmão. Te arrepende, porque política não é lugar para crente. Brasília não é lugar para crente. Lugar de crente é levar a palavra de Deus, é sermos atalaias do Senhor. Nós estamos aqui na terra, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, irmãos. Vamos levar a palavra para quem quer ouvir. E quem não quer ouvir também, irmãos. O nosso trabalho é pregar. Porque Deus, Ele vai requerer essas almas da nossa mão. E se eles forem para o inferno, Deus vai requerer de nós. Por isso, seu Marcos Feliciano, olha bem aonde o Senhor está metido. Deus, Ele está vendo. Os homens não veem, mas Deus, Ele vê. Deus abençoe, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Sai da maçonaria, Marcos Feliciano. Maçonaria, eu falei, irmãos, do irmão Edilson. Edilson. Falei do anel. O anel branco que eu vi no sonho. Então, como eu digo, meus irmãos. Você vai ver, irmão, o que vai acontecer. Não tem o Lula ganhando esses pastores, irmão, vão cair tudo fora. Ah, vai vir uma. Você está pensando que o pastor vai cuidar das ovelhas? Não, o pastor vai Eles ser o vai sair tudo alvo. correndo para outro país aí. Entendeu? Porque o Lula vai governar com ódio. Ódio contra os crentes. Ele não gosta, principalmente porque a igreja evangélica estava contra ele, falando que ele é o diabo, isso e aquilo. Se esse homem entrar, esses pastores estão perdidos. Tá? Irmãos, meu irmão, vai vir um tempo, esse tempo ele está próximo. Eu falei para os irmãos da minha filha. Abrem os olhos, irmão. Abrem o olho. No sonho, a minha filha não tinha nascido. Tá? Aliás, no real, né? Na minha vida, a minha filha não tinha nascido, ela estava com 1 mês na barriga da minha esposa. E no sonho, no dia desse arrebatamento, ela estava com o cabelo por aqui. Olha, meus irmãos, acordem, porque ela já está com o cabelo quase chegando lá. Não sei se isso é um aviso ou não. Não sei se Deus me avisou nisso ou não. Mas a gente tem que entender uma coisa. Que o tempo do fim se aproxima. É a hora da gente erguer os braços. Eu vi uma pregação, meu irmão Adilson. Os corajosos estão nas ruas. Agora os covardes estão em casa comendo pipoca. Comendo pipoca, assistindo Netflix. Assistindo Netflix, se empanturrando dessas parafernália toda. Irmãos, tem almas. Enquanto está assistindo a tua série preferida, tem pessoas indo para o inferno. Tem pessoas indo no abismo. Enquanto vocês estão assistindo... Se drogando, cometendo suicídio. Cometendo suicídio. Enquanto vocês estão... a moda desse verão é esse vestido. A moda dessa estação é tal. E vem a Copa do Mundo, né? Você falou do avião. Do avião, eu falei no vídeo do avião. Copa do Mundo agora em novembro. E eu achava, irmão Adilson, que nesse sonho, porque esse sonho foi lá no meados de 2018, eu achava que esse sonho tinha a ver com aquela Copa da Rússia lá. Que passou, né? Que passou. E Deus, Ele tem me colocado esse sonho fortemente, irmãos. E justamente agora. Para aproveitar, agora Deus Ele me trouxe me lembrou outro sonho na minha visão aqui. O irmão passou na aduana lá, irmão Adilson, perto da ponte lá. Passei por fora, não entrei lá não. Na Marduk lá. Não entrei não, passei só por fora. Deus Ele me deu um sonho que tinha pessoas ali com barracas, semelhante àquelas barracas que tem lá que tinha na antiguidade lá em Efésio, aquelas barraquinhas de comida e tal, barraquinha ali. Nesse sonho, irmão Adilson, eu via as pessoas, as barracas. Sabe qual era o alimento que tinha para comer nessas barraquinhas, irmão?
Sabe qual era? Rato. 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 No sonho Deus me mostrou que o E alimento que estavam vendendo ali era rato. Então, e o pastor Caio estava falando pra gente, né, que a quebra que deu na Argentina aqui do lado aqui, né? Eles pararam de vir comprar aqui. Eles vinham comprar aqui e agora muitas barracas fechadas ali naquele camelódromo. Eles não têm dinheiro. A Argentina quebrou. Pois é, a Venezuela tá assim. Eu vi um relato de uma irmã que ela vinha, ela chorava no vídeo, depois vou ter que passar o vídeo. Ela chorava no vídeo, uma venezuelana. Ela diz, povo, vocês têm que entender uma coisa, que nós também somos filhos de Deus. Mas ela disse que irmão, ela disse que tinha vergonha de falar que ela era da Venezuela. Porque a única coisa que eles lembravam da Venezuela não eram as praias, não eram os monumentos, não eram as belezas. Sabe quando falam em Venezuela, sabe o que eles falam? Come cachorro. É a única coisa que ela disse que ela mais ouvia. Nossa. Aí ficavam. Lá não tem mais cachorro. Ela cruzou lá na divisa. Na divisa do país, lá, onde tem lá Macaraibo. Pacaraima. E o outro lado, de lá para cá, ela passou para cá, fugida. E ela disse que os pessoal com chacota. Ei, não trouxe o pet? Ah, me esqueci, comeu. Vê se fala uma coisa dessa. Nossa, as pessoas ainda tiram sarro ainda. Uma pessoa dessa. Então tu sabe que tem coisas assim. E ainda tem coisa pior, né? Que a Bíblia fala que mataram os próprios filhos para comer, né? Mataram os próprios filhos para comer. Lá na fome lá que deu lá. Sabe? Samaria. Então tem coisas assim, ó, que o crente morno, ele está fazendo aquela aliança que eu falei pro irmão de Josafá com outro rei lá. Aquela falsa aliança. Josafá e Acabe. Uma falsa aliança. Sabe por que uma falsa aliança, meus irmãos? Porque os crentes mornos, eles estão aceitando o mundo como o mundo é. É normal. É tudo da moda. Não, eu posso fazer. Ah, eu posso fazer isso. Ah, eu posso fazer aquilo. Ah, tá na moda. Meus irmãos, tudo isso vai levar para o inferno. Tudo isso vai levar para o inferno. Eu tive uma visão, contei para o irmão Adilson, da minha cidade aqui. Eu tive uma visão, eu estava orando, irmãos. E eu tive uma visão que eu vi. E isso o irmão até me confirmou e disse, meu irmão, não é só na tua cidade, isso é o mundo inteiro. É o mundo todo. Aquelas vendas nos olhos. Todas as pessoas com vendas nos olhos. Caminhando tudo numa mesma direção. Sabe o que significa as pessoas caminhando numa mesma direção? É se submeter ao sistema. É se submeter à lei do homem. É se submeter às coisas que o homem manda, que o homem ordena. Quando Deus, Ele nos diz que nós devemos olhar para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Está escrito na cômoda do irmão, né? O meu socorro vem do Senhor. Então, meus irmãos, é um alerta. Nesse dia 30 agora que tem aquela coisa lá em Brasília, né? Eleição. As eleições. Então, meus irmãos, não se enganem, nem com um lado, nem com o outro lado. Se o Lula assumir, no momento que ele assumir, e eu acredito que esse sonho que eu tive é para agora. O irmão, ele sentiu, eu contei para o irmão Adilson, e ele sentiu isso forte também. O irmão me disse... Até o Bolsonaro já disse, ele vai ter que sair do país. Até ele falou. Ele falou que tinha que sair do país. Vai ter que sair do país. Irmãos, vai haver uma... E outra, né? Não existe votação. As pessoas estão se iludindo. Eu vou lá votar, vou dar meu voto, fazer o meu papel de patriota, né? Meu trabalho civil, que não sei o que tem. Não, mas isso é tudo roubalheira, isso é tudo mentira. É só deixar o povo com ilusão. Tem uma mente diabólica, irmão Adilson, uma mente profana, uma mente diabólica que rege os assuntos, os negócios. Lógico, mas essa política é mundial. O mundo todo vai ser globalizado para o anticristo governar. É só o Brasil que vai estar fora disso. Isso não é achismo. Não. Isso não é nem pesquisa. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é palavra de Deus. E o que está acontecendo, irmãos, não é politicagem. Você tem uma mente diabólica por trás disso. O anticristo já tem todo o ouro na mão dele.
A tecnologia, desde a Torre a Gêmeas, tecnologia. desde a Torre Gêmeas, o ouro ali embaixo da Torre Gêmeas era a maior, como é que fala? Reserva Federal de Ouro dos Estados Unidos e do mundo. Isso lá Sumiu, desapareceu aquele ouro, né, que estava lá, entendeu? Então... Embaixo das torres, né? Então, até aquele Duro de Matar 3, né? Os terroristas entram com um caminhão basculante e tiram o ouro de lá e tal. Entendeu? Então, tudo isso já está previsto, né? Tem um filme... A tecnologia está na mão deles, a religião está na mão deles, né? Então, não tem mais para onde fugir. Então, a manifestação, quando Paulo fala assim, né? Que Jesus não voltaria sem que o anticristo se manifestasse, então a manifestação do anticristo já está aí. Agora, o anticristo governar, por isso que tem muito crente acreditando que a igreja vai passar na grande tribulação. Não vai. Porque o anticristo governar, a igreja precisa sair. Tá? Jerusalém precisa voltar para a mão de Israel. Isso só acontece depois que a igreja sai daqui. Sabe por quê, irmão? Porque Apocalipse nos diz assim, ó, e eu creio nessa palavra. Em Apocalipse nos diz que quando aqueles que chegaram da grande tribulação, os que já foram salvos vão recebê-los no céu. E quando a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro, fala para João, e ele pergunta quem são estes? E ele diz, esses foram aqueles que passaram por grande tribulação. Ou seja, a igreja já vai estar lá. A igreja já vai estar lá. Esperando esse povo. E olha, esse tempo do fim, irmão Adilson, essas coisas que irão acontecer, a Bíblia descreve em Apocalipse todas essas desgraças. Como que eles vão ser afligidos, como que o ser humano vai ser afligido, como que o ser humano não vai ter dinheiro, não vai ter comida, não vai ter água, não vai ter nada. Que é tudo isso aí, ó, vai lá e aceita o sinal deles. Vai ser bem assim. Já estão recebendo. Já estão recebendo a marca, já estão recebendo vacina, já estão tudo sendo controlado. Agora, se tu olhar por GPS. O que segura o anticristo de realmente agir é a igreja, irmão. É a igreja. A igreja. O Espírito Santo está aqui, habitando na igreja, e a igreja... Buscar enquanto se pode achar. Tem que pregar o evangelho até o último dia. A Bíblia nos diz que a gente tem que lavar as nossas mãos. Como diz em Apocalipse, aqueles que estão limpos se limpem mais, mas aqueles que estão sujos se sujem mais ainda. Então, a gente tem que entender, irmãos, que não é só uma falácia, não é só um comentário, não é só uma coisa da nossa cabeça, irmãos. Isso é real, está acontecendo. Está acontecendo, como eu disse para o irmão Adilson hoje, o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que não quer, que olha... Aí o irmão, você tem outros sonhos aí para contar, né? Aí você posta lá no seu canal. Posto sim, tá? Posto, aí vocês acompanham o irmão aí, o irmão inclusive também vai pregar na praça também, né? Inclusive esse, em nome de Jesus. Então, ontem já ganhei uma alma lá. Né? Então é assim que Deus faz, mano. Deus pega as coisas loucas, pequenas, para confundir a sábia. Uma pergunta, né, irmão? Marcos Feliciano não quis, né? Abandonou a fé para virar maçom, para ganhar dinheiro. Silas Malafaia também não quis, abandonou a fé para ganhar dinheiro. Macedo também não quis. O Macedo começou a pregar na praça lá no Rio de Janeiro. Eu até vi, os irmãos me mostraram lá para mim o coreto, onde ele pregava na praça lá. Conheci a primeira igreja da Universal lá, entendeu? Mas abandonou a fé também, né? Para ganhar dinheiro. Então é assim, mano, apostasia é isso aí, tá? Apostasia é isso aí, estão se desviando da fé. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.